Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar um vídeo um pouco diferente, porque estamos aqui em meio a ruínas, mas não só ruínas, talvez alguma complexidade no campo das artes, vocês investiguem. E a gente veio aqui hoje para falar de uma pessoa que, quando a gente pergunta sobre ela para outras pessoas, as pessoas brilham os olhos, assim, porque todo mundo conhece. Todo mundo conhece de alguma forma, já ouviu falar, tem uma memória assim, lá encalacrada em algum lugar. Já ouviu falar, tem uma memória assim, lá encalacrada em algum lugar. E para falar sobre essa pessoa, que no caso se chama Corina Portugal, eu tenho aqui comigo dois historiadores. Um que está na Universidade Estadual de Ponta Grossa agora, enquanto professor adjunto, A, B, C, D, E, não saberia dizer exatamente qual a categoria, mas já deve ter passado por algumas bancas. Ou você tem alguma coisa para falar, não é mesmo? Pessoas que leem e pensam. E outra pessoa, que no caso é meu namorado. Claro, ele está fazendo doutorado em História na Federal de Minas Gerais, em BH. E vai fazer algumas perguntas para que vocês possam refletir um pouco mais sobre Corina Portugal, esse canal do rádio que a gente tem na cidade de Ponta Grossa. Olá, Benatti. Boa noite a todos, a todas. Estamos aí. Vamos lá para a primeira pergunta da noite. O que você sabe sobre a história de Corina Portugal? Muito pouco, como todo mundo. Primeiro que eu tenho a dizer é que eu não sou nativo. Eu não nasci na princesinha dos Campos Gerais, ninguém é perfeito, né? Tal. Nem a própria princesa. Tem os princesinhos aí, tá? Minha princesinha cá entre nós, muito corrompida, principalmente ultimamente, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa questão, porque a discussão hoje é um pouco, né? Sobre Corina Portugal, o pouco que a gente sabe e o muito que a gente ignora sobre a história dessa mulher. Quando eu cheguei, eu estou há 10, 11 anos na cidade e tal, e um dos primeiros historiadores sempre vai conversar aí como é que é a história, o passado, o local e tal, né? Porque ele se interessa por isso. Então o nome de Corina Portugal foi um dos primeiros nomes históricos assim que surgiu, né? Quem é Corina Portugal tal. E por que foi o primeiro nome que surgiu assim? Porque Corina Portugal é um ícone, é uma imagem, né? É pública, todo mundo sabe, já ouviu falar de Corina Portugal, ou mesmo que não associe o nome quando você conta a história, é uma santa local que faz milagres, uma mulher que foi assassinada pelo marido no final do século XIX, e dá alguns dados assim, a pessoa já, a Corina Portugal, tem o túmulo da Corina Portugal visitado, né, cheio de fotos, de agradecimentos por milagres alcançados, por promessas respondidas, com pedidos também, né, muitas orações e agradecimentos e velas, votos, né, como a gente chama, documentos vários também que precisam ser melhor estudados, né. Bom, o que me chamou a atenção também é que Corina Portugal não se trata de um fenômeno local, evidentemente, né? Um fenômeno específico de Ponta Grossa, né? Não há particularidade. Não há particularidade, afinal Ponta Grossa, né? É só Ponta Grossa, né? Mas em Curitiba você tem a história da Maria Bueno, uma santa também, né? Considerada popularmente como santa, e a revelia da igreja, fora da igreja. E em Irati, a Benedita. Em Irati, a Benedita. Se não me engano, a Benedita que ela foi. Em Londrina, queimada. a menina Neiva, que foi estuprada, assassinada. Né? Então, são sempre alguns crimes assim chocantes, limites, impactantes, que mostram o limite, né? Das relações que o povo santifica.
esse processo de santificação também é muito interessante. E não é só o caso das mulheres, né? Tem o caso do menino da tábua, que é, acho que Paraná ou São Paulo, menino da tábua. Só digitar lá no Google, menino da tábua, você vai ver, né? Ou o caso do Antoninho Rocha Marmo, em São Paulo, né? No interior de São Paulo. Um menino que é um santo. É um santo popular, com devotos, com referências, com agradecimentos, com ex-votos. Quer dizer, com um sistema de crença ali religioso estabelecido, perfeito. Estabelecido, construído historicamente e que não está desvinculado de todas as tensões sociais que estão acontecendo naquele momento. Mas sempre depois um crime bárbaro, né? Sempre depois um crime que coloca, vamos dizer assim, a moralidade no limite, em xeque. Mas a pergunta que eu te faço agora é a seguinte. A gente sabe, eu passei, você é professor da UEPG do departamento, eu fui aluno, a gente sabe que tem uma demanda muito grande no departamento de História daqui para pesquisas sobre Ponta Grossa. Se tem um centro de documentação, se tem professores especialistas, né, em História de Ponta Grossa. Por que ninguém nunca pesquisou Corina Portugal? Existe na história um tema, ou um conceito, eu penso que é um conceito, tema tabu. Tema, tracinho, tabu. Tem determinados temas que são tabus. Ninguém vai tocar naquela comédia marimbondo. Posso fazer um parênteses Ou se da minha... Vou tentar Claro. falar isso. O meu parênteses é o seguinte, é muito difícil eu, enquanto uma pessoa que pesquisa estupro, poder chegar para as pessoas e falar que essa é a minha pesquisa. Normalmente as pessoas tratam disso enquanto violência sexual, violação, mais sexo sem consentimento. Quando você chega e fala estupro, as pessoas se chocam e vão para outros lados. E pior do que isso, como se a história da colonização brasileira não fosse uma história galvanizada em estupros. Estupros como arma da colonização. Existem já trabalhos publicados sobre Corina Portugal, né? E que são trabalhos muito bons porque abrem, primeiro, são pioneiros, né? Abrem portas, assim, né? Traz muitas informações, documentos, embora às vezes não citem esses documentos, né? Mas isso é um problema interno da historiografia, isso não tem nada a ver e não descaracteriza e não a importância desses estudos. Não a diminui. Não diminui a historiografia extra-acadêmica. O que a gente está discutindo aqui é a carência de uma historiografia acadêmica, de uma problematização acadêmica, historiográfica, né? Historiográfica, sociológica, antropológica, o que vocês queiram, porque é um caso complexo e que exige várias leituras ao mesmo tempo, né? E a história é um olhar. Tem o jurídico, tem o psicológico, tem o antropológico, tem, né, o sociológico e o histórico. E quisera que o histórico coroasse isso, né? Mas não é o que acontece. As pessoas reconhecem a importância do tema, citam os trabalhos que já foram feitos e que são respeitáveis e devemos considerar e dialogar com esses trabalhos. Mas depois, né, você tem N casos e alguns documentados com processos e tudo, né? O caso da Karina é documentado, a gente vai voltar a isso depois. Desculpe, não tem problema. Da Corina, corta isso. A gente direto aqui. Tá, acho que é importante. Vai ficar muito longo, redes né? sociais, a pessoa não consegue prestar atenção por mais de 1 minuto, né? Assim, foco e atenção. Então, mas eu queria só colocar algumas coisas sobre a Corina, assim, só de início, que foram informações que as pessoas não tinham e que foram as que mais me chocou, e talvez a vocês também, não sei, algumas pessoas. Primeiro, Corina Portugal nasceu no Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro. Ela veio para Ponta Grossa aos 19 anos, casada. Depois de 4 anos. Depois de 4 anos que ela
já havia se casado com um cara que a família dela odiava. E Ou que seja, não era qualquer cara. Ela se casou com 15 anos. Ela se casou com 15 anos. Ela saiu da casa dos pais dela, que tinham bens e imóveis na Rua do Ouvidor, por exemplo. No E Rio de Janeiro. pertenciam E à corte tinham imperial. presença na corte imperial. Corina Portugal não era qualquer pessoa. Não era uma menina ingênua, inocente, que acabou parando justamente em Ponta Grossa. Por no influência do seu marido. no ano da proclamação da República. Deixa aí uma dica. É uma dica. Corina, você já era uma mulher intelectualizada, mas o seu agressor, no caso, o seu assassino... Depois a gente conta. Beleza, gente? Era isso só. Obrigada, um abraço a todos. Pensem aí, rezem por Corina Portugal. Importante, mentaliza isso. Importante, tá bom? Um beijo. Isso aí, Nossa, né? foi longo esse vídeo. Foi longo.